sejam muito bem-vindos a esse episódio do Mães Sem Filtros. Nós somos a equipe do Educando Juntos, somos mães em quarentena, então imagina o esforço que nós estamos fazendo para estarmos aqui ao vivo, cada uma no lugar do mundo, porque temos participantes do Brasil, na Europa, na Austrália. Se você é mãe, você sabe o que nós estamos passando nesse momento. Estamos aqui hoje para conversar, inclusive, sobre esse tema tão presente nesse momento, que é a quarentena no mundo, em isolamento, com as crianças em casa, participando de tudo o tempo todo. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho como tem sido a nossa vivência como mães nesse contexto. Vamos começar então? Salles, conta pra gente como tem sido a sua vivência nessa quarentena. Bom, por aqui o que mudou bastante foi porque a escola fechou. Então, ele ficava meio período na escola, agora tá ficando em casa. Eu já vinha, assim, sem rede de apoio a minha maternidade inteira, mas agora com ele em casa fica difícil de eu conseguir conciliar, né? Trabalho, fazer as coisas de casa, porque também fiquei sem ajuda, e cuidar dele. E eu acho que com esse turbilhão de emoções, ele tá sentindo, então ele tá me chamando mais vezes, ele não quer brincar sozinho, e acaba cobrando muito mais de mim também, porque eu preciso, né, dar conta da comida, da casa, porque meu marido está trabalhando, então tem dias que ele está assim, uma reunião atrás da outra, tem dias que ele consegue, entre uma reunião e outra, dar um suporte ali para eu fazer a comida, senão ninguém come, né? Mas também no dia que ninguém come, a gente iFood, pede comida e tá tudo certo. E por Tem aí, mais alguém passando por algo parecido? Levanta a mão. Super, total. Juliana, e você? Como é que tem sido? Você mora na Alemanha? Como é que tem sido a quarentena por aí? Olha, a quarentena aqui, ela tá bem difícil. Eu tô há muito tempo na quarentena. Essa agora é a minha 6ª semana e vai continuar. Vai continuar por muito tempo ainda. Mas o que está bem difícil para mim é conciliar a escola com o trabalho e as tarefas de casa. As filhas são maiores, né, Ju? Sim, a minha mais velha tem 10 anos, está na 5ª série, a mais nova tem 7 e está na 2ª série. Então vem muita coisa, não tem como falar, assiste alguma coisa, a criança faz. Não faz, ela só faz se você está ali do lado, acompanhando. E tem matéria nova. A mais nova está começando agora a aprender a tabuada. Eu preciso ensinar para ela. A mais velha está aprendendo sobre os órgãos do corpo, tem que ler contos de fada e aprender a analisar conto de fada. Eu tenho que analisar conto de fada em alemão. Então, eu ia falar isso, Jesus. Jesus, é isso mesmo. Para mim é bem difícil, porque também é outra língua, né? Priscila, você da Austrália, como é que tem sido a sua vivência? Há quanto tempo que você está quarentenada? Eu perdi as contas. Eu não sei mais. Sério, eu também. Gente. A Ju falou, eu perdi as contas. Mas assim, eu tô há muito tempo. Quanto tempo você tá, Maia? Porque antes de você começar, eu acho que eu já tava. Eu acho que você foi a primeira de todas. Eu também estou na 6ª semana, completo 7. Parabéns para mim na sexta-feira. Isso. Tá quase Venceu mais uma gente. semana. Eu acho que eu tô um pouco mais, mas realmente eu não lembro assim qual foi o dia que começou. Eu acho que o meu maior desafio assim tem sido a mesma coisa que a Ju tá falando, a parte da escola. Porque a Ivy tá aprendendo a ler e escrever, então ela tá sendo alfabetizada num outro idioma. E eu falo um inglês macarrônico, né? Eu me viro, não passo fome, mas assim, eu não sei a parte gramatical, adjetivos e tudo. E eu tenho um toddler, né? Eu tenho uma criança de 3 anos que demanda atenção 100% do tempo. Então, assim, o meu maior desafio é esse. Assim, eu não tô mais me importando muito com a casa. A comida eu já meio que me organizei, porque a gente vende sem rede de apoio, né? Então, algumas coisas a gente fica mais esperta, eu acho. Né? Porque no Brasil eu tinha assistência também.
mas o maior desafio é realmente o homeschooling e ensinar em outro idioma. E eu acho que ela até está sendo uma heroína, assim, porque ela começa não querendo, mas ela está dando conta do recado. Mas é difícil, né, gente? Tem dia que a gente chora, no outro a gente chora também, aí no outro chora e ri ao mesmo tempo. Desidratação sem fim. Aí no outro a gente pinta as unhas de verde, manda tudo né? Enquanto tiver na unha, tá bom, Bárbara. Daqui a pouco aparecer com cabelo verde. Cabelo. Tô quase chegando aí já. Fala mais, Bárbara. Você com um baby, com dentição, como é que tá a sua quarentena? Então, né, gente, eu não sofro esse problema da escola que você sofre, mas eu já vivia em quarentena desde antes, né? Porque era eu e a criança dentro de casa o dia inteiro. Então, o ficar dentro de casa não está sendo um desafio. Para mim, o mais difícil está sendo lidar com a parte da ansiedade, da insegurança, da incerteza. E não poder dar um passeio, porque quando ele estava assim, muito chato, eu punha no carrinho e a gente ia dar volta na quadra. E de repente eu tinha dado 200 voltas na quadra e aí ele dormia e eu podia fazer alguma coisa. E ele sente também, não vê mais pessoas, né? Quando a gente sai de carro, porque às vezes a gente não aguenta, a gente vai dar uma volta de carro com o vidro fechado. Ele vê gente, ele fica assim, ó. E aí eu olho pra ele e falo, Theo, ainda existe gente no mundo. Não somos só nós lá dentro de casa. Então, é difícil, né? Nossa, é de cortar o coração, né? Esses dias eu saí... Eu tô indo no supermercado, eu sou tipo tributo, assim, sempre vou no supermercado. E aí tem um bosque aqui na frente de casa que não tem muitas pessoas, principalmente assim, 2 horas da tarde. E aí, um dia desses eu saí e falei assim, vou levar o Léo para tomar um sol, porque ele precisa, né, tipo, ele tava, assim, no auge do estresse, assim, aí eu fui levar ele ali para ele pegar um sol, aí ele olhava para as coisas, tem coronavírus? Tem coronavírus? E eu não pus medo nele, eu só expliquei para ele que ele não ia para a escola porque tinha o coronavírus, e ele via o parquinho do prédio fechado com faixa, e ele, por que tá fechado? Eu falei, por causa do bichinho, eu só expliquei isso, nada de... Não põe a mão aí nem nada, mas é de cortar o coração. Ele fala assim, eu posso sentar aqui? Tem coronavírus? Porque ele criou... É muito difícil para eles, né? Ele tem só 2 anos e meio. E é de cortar o coração. Toda vez que ele fala isso, às vezes eu falo, Léo, vamos dar uma volta de carro que nem você. Ele, não quero, tem o coronavírus. Então, ele já tá, tipo, começando a criar um bloqueio, assim. E eu fico com o coração partido, porque... É preocupante, assim, né? E, tipo, eu não posso fazer nada e a gente tá tirando coisas deles que era do mundo deles, né? E eles não entendem. E isso tá sendo bem difícil para mim, assim, de lidar e junta com essa ansiedade da Bárbara, assim, de não saber quando vai acabar e vai ficar voltando toda hora, que já falaram isso, de toda hora ter que isolar de novo. Então tá bem complicada essa parte da ansiedade por aqui também. Larissa, e você? Como é que tá a sua quarentena? Então, eu Em também não Manaus. lembro isso, eu não me lembro certinho quando que a gente... Eu não tô contando as semanas, eu lembro mais ou menos o dia, porque calhou de eu já ter essa viagem comprada. Eu moro em São Paulo e a nossa quarentena começou lá, começou com toda aquele turbilhão de dúvidas, né? Eu vendo já meu sogro e minha sogra começando a estocar as coisas e nós tínhamos essa viagem para Manaus. E a ideia, porque quando nós saímos lá no começo de março, a ideia era, não, vai ser só algumas semanas, depois a gente volta, né? Então eu vim para Manaus com data de ida e volta. E aí, só que na semana que eu estava vindo, eu vendo os amigos, né? E nos grupos e mostrando aquela agitação já no supermercado, as pessoas começando a estocar as coisas. Começou a me dar aquela aceleração assim, cara, e aí, a gente vai chegar lá, será que vai dar para comprar as coisas? Como é que vai ser isso, né? Enfim, ficar em casa. E será que lá em Manaus já tá assim? Enfim. E eu tenho 2, né? O Cauã tem 7 e a Lara acabou de fazer 4. E acho que o primeiro medo de todos foi começar toda essa história já pegando um avião, né? São quase 4 horas de voo, São Paulo, Manaus. Então, nós já colocamos aquele uniforme de quarentena logo do começo. Foi super estranho para as crianças. Assim, nós fomos para o aeroporto, nós 4, né? De máscara, de luva,
Eu fiz todo um treinamento antes da gente ir para o aeroporto. Nós não usamos mais carrinho de bebê, né? Mas eu ainda tinha um carrinho e eu consegui encaixar um menino de 7 e uma menina de 4 num carrinho só. E fiz todo um treinamento que eu falava assim, sem brincadeira, assim. Meu esposo gravou eles andando pela casa, eu falava, mão no corpo. Aí eles faziam assim, sentido, assim, com a mão no corpo. Por quê? Gente, eu já viajei muito com eles. E o que é a maior coisa que acontece? Eles pegam tudo, mexem em tudo, mas assim, é difícil, mas nunca foi um problema relacionado à vida ou morte, digamos assim, né? Pegar nas coisas, mexer nas coisas. Então eu falei, gente, o que eu vou fazer? E eles são muito ativos, né? E pensei até em colocar aquela coleirinha, né? Aquela mochila com coleirinha no um, mas eu não tenho duas. E o que eu faço se um for para um lado, for para o outro? E o Rafael pegando alguma coisa. Enfim, eu falei, não, vamos prender os dois no carrinho. Uma corda. Vamos prender os dois no carrinho. São só algumas horas de voo, né? Algumas, 4 horas de voo. Eles não dormem mais em voo, né? Enfim. Nós pegamos um voo de noite, até que eles dormiram, mas foi muito, muito tenso, assim. Eu voltei à época quando eu viajava, quando eles eram bebês, que eu levava lençol pro avião e forrava quase que todo o local que a gente ia deitar, que eles iam deitar. E fiz isso, ok, sobrevivemos. A primeira fase estressante foi chegar em Manaus. Aí chegamos por aqui, não estava tão ruim, digamos assim, as coisas, mas obviamente tudo evoluiu bem rapidamente, né? Hoje em dia, Manaus estampa, assim, aqui no Brasil, os noticiários de um dos piores locais do Brasil, e chegamos e ficamos em quarentena. Então a minha família toda mora aqui, e para eles tá sendo muito difícil isso, porque Manaus sempre significou férias, né? Nós geralmente vimos para cá de férias, então muito banho de rio, cachoeira, via todos os amigos, revia todo mundo, sempre se fecha, sabe? Fecha. Então não tá sendo nada parecido com umas férias, então para isso está sendo bem difícil estar em casa. Mais ou menos eu tenho um espaço bem amplo aqui e com certeza a ansiedade, não saber assim quando isso vai acabar, né? A falta de ter a escola também é muito complicado para organizar atividades, né? Tentar traçar um ritmo, uma rotina, digamos assim, com eles, né? Eu sou pedagoga, então as atividades de casa, mesmo eu já tendo conhecimento, mas eu não atuo, eu não estou no dia a dia com eles. E é diferente, né? Casa é casa, escola é escola. Por mais que a gente tente trazer professora tudo... é professora. Perfeito, separar esses papéis. Então, uma alternativa que eu tenho feito muito com as atividades pedagógicas é levar sempre para o jogo, quando eu também estou tão bem para isso, porque tem dias que você não está bem. E aí acaba a coisa saindo um pouco do eixo, mas com certeza o desafio, assim, para mim, porque é não transpassar isso, essa ansiedade, quando que isso vai acabar, né? Nós trabalhamos com a área de educação, então todo dia gravo aula, tento o que eu vou fazer, o que eu vou me reinventar, como que eu vou, né, conversar com as pessoas. Então está sendo muito difícil também no trabalho, conciliar essa ansiedade de o que vai ser, né? O que será de nós? Acho que está sendo uma montanha-russa para todo mundo, né? Para a gente, para eles, uma montanha-russa de emoções, assim, no dia. Você sai de um para o outro, assim, várias vezes no dia. Pelo menos eu estou sentindo isso. Não tem problema, imagina. Aqui em Portugal, a gente tem a sorte de ter um governo que se importa realmente com a população. Então, a reação aqui foi rápida. Então, conforme a coisa ia evoluindo aqui na Europa, né, nos outros países, aqui ainda estava assim, um número baixíssimo, e antes de começar a aumentar, o governo já falou, vai ficar todo mundo em casa. Fecharam as escolas, falaram para ficar em casa, e o pessoal tem obedecido bastante. A gente vê pessoas na rua, mas é muito pouco. Criança praticamente zero. E tô tão feliz de poder falar isso, gente. A partir de 2 de maio, já poder começar a voltar a ir para a rua. Com cautela, usando máscaras. Vai começar a poder circular novamente. E aí eles vão começar a abrir os pequenos comércios agora, no sábado. Só que ainda vale, por exemplo, no final de semana, restrição de circulação. Você não pode sair do seu distrito para outro distrito. Assim, tem essa regra. Então, eles ainda estão monitorando, né? Os números aqui são muito controlada, né? Sim, do que na maioria dos países da Europa. Mas, assim, eu acho que está sendo muito intenso. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida como nessas 7 semanas. A ponto de, não sei se isso aconteceu com vocês, de eu me questionar, gente, será que eu sou normal? Como é que a pessoa chora desse tanto? Mas é porque é muita emoção. E eu acho que eu passei por quase um luto, sabe, da vida antiga para a vida de agora.
A vida antes, que tinha uma rotina, uma previsibilidade. Eu sabia que as crianças iam ter horário para a escola, eu tinha meu trabalho. E aí, de repente, essa vida sumiu, né? Sem avisar, sem a gente se organizar, de repente a vida sucumbiu, né? Do jeito que ela era antes. E eu tive um luto mesmo, assim, de ter que aceitar que aquilo se foi e a gente não sabe se isso vai voltar ao normal. Mas, assim, agora já tá recuperando e sabendo que tem essa luz no fim do túnel. E mesmo vocês que estão no Brasil, que ainda estão, assim, bem no meio ainda do olho do furacão, mas sabem que em outros países também já estão, aos poucos, voltando à rotina, tem essa esperança, né? De Sim. que vai... É isso mesmo. Aqui também já voltou, viu, Maia? Essa semana agora. Você tem que usar máscara, luvas, mas Sim. pode ir também. Deve ser estranho. Eu ainda não saí assim, né, para circular no meio das pessoas. Como é que tem sido andar? Horrível. Ter pessoas. É estranho. Você vê uma pessoa de um lado, você troca ao lado da rua. Isso. Você corre. Se alguém espirra, você sai correndo. Você já olha assim, tipo, tá fazendo na rua. Parece que todo mundo é suspeito, né? Sim. Acho que essa... Você fica com medo, né? Estavam sendo multadas se fosse vista aglomeração. Aí agora, a partir de amanhã, você pode se encontrar, 4 pessoas adultas podem se encontrar na casa de um ou de outro. Antes não podia nem em casa, no multa e tal, na casa. Ah, então, aqui só na rua. Amanhã, uma pessoa, uma outra. Gente, aqui no Brasil tá tendo festinha, tá tendo jogo de futebol na rua. Isso. Tá tendo festinha do corona. O pessoal tá tipo de rir, assim, mas é de chorar, né? Não, é rindo de nervoso, assim, porque a gente que tem esse privilégio de ficar em casa, de que a gente pode ficar, né? Porque o salário tá entrando normalmente, a gente tem essa opção, a gente fica em casa, se esforça, né? Faz tudo, e aí para outras pessoas que não podem ficar, né? Porque senão elas não têm comida e algumas coisas precisam continuar funcionando. Aí vem esse outro bando de gente e fica fazendo festinha. Aqui também eu vejo o pessoal falando, porque no Brasil não tá tanto, não sei o quê, só que aqui não tem teste para fazer em todo mundo, então os casos que podem ser de corona não estão sendo contabilizados como corona. Então, aqui a gente não tem a real noção do tanto que está atingindo, porque a gente não tem como medir, as pessoas morrem como SARA em vez de corona. Então, só que se a gente pegar os gráficos, né, da desconforto respiratório, de mortes, do ano passado para esse, é mais do que o dobro. Só que não tem como pôr essas pessoas no gráfico de corona, porque não foi confirmado. E aí o pessoal fica, aqui tá melhor que na Itália, aqui tá melhor que na Europa, aqui tá melhor que não sei quando, mas tipo, por quê? Porque a gente não tem teste. Então vai ficar melhor mesmo, né? E o pessoal, né, depois que mudou aí as coisas da política, o pessoal deu pelo menos aqui em São Paulo, o pessoal deu uma aliviada, assim, de tipo, mudou o ministro, vai sair dia 10, então já vou sair. Aí, tipo, já tá um movimento muito... Não tá quase do normal de São Paulo, mas já tá um movimento maior, os supermercados estão ficando mais cheios, o pessoal tá usando bastante máscara. Mas nem todos usam e nem todos usam do jeito certo, né? Põe aqui com o nariz pra fora, coça o olho. É tipo... gente. Tem uma frase de uma filósofa que ela fala: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E é bem isso, né? Que tá acontecendo no Brasil. Vai vir, pois é. Eu quero saber, vocês que moram fora aí, vocês têm alguma vaga aí no quarto de vocês? Eu já vou embora. Coração de mãe. E o trabalho, gente? Como é que tem sido o trabalho? Vocês estão conseguindo trabalhar? 25%? Faz assim ou não? Faz assim, vamos ver. Eu tô no mais ou menos. Às vezes sim, às vezes não. Aliás, olha, eu tô tão concentrada nessa coisa de escola, que eu até falei 6 semanas, mas na verdade eu tô há 8 semanas em casa. É que foram 6 semanas de escola e 2 de férias. E o que eu tenho feito eu acordo entre as 5 e as 6 da manhã, trabalho até as 8, aí eu consigo tomar café e ajudar as crianças na escola até o meio-dia, aí tem o almoço, aí depois eu trabalho mais um pouquinho e fico com as crianças de novo.
Caramba, hein? Eu, durante o dia, eu não consigo trabalhar zero, assim. O que eu consigo fazer é comida e talvez limpar a casa. Até ontem eu falei, meu Deus, eu consegui limpar sem ele me chamar. E não foi colocado na televisão. Porque durante o dia não tá dando, assim. Ele é uma criança independente, que ele fica sozinho, mas na quarentena ele tá sentindo muito. Ele fica, eu não quero brincar sozinho, eu não quero ficar sozinho. O sono dele mudou, então ele tá acordando umas 2, 3 vezes por noite. Então eu fico assim, eu vou, depois que ele... Aí ele dorme cedo, porque ele tirou a soneca da tarde, não quer mais dormir. Aí ele vai dormir 7, 8 horas, eu começo a trabalhar, né? Gente, mas aí eu tô, tipo, destruída. Quando eu consigo ficar até às 10 trabalhando, é tipo sucesso, assim. Porque eu fico assim, vou, né, trabalhar. Mas, gente, eu fico dormindo no computador e eu fico pensando, ele vai acordar 3 vezes à noite, amanhã eu não vou acordar, daí eu vou ter paciência, aí eu vou me estressar, e aí vai ser um caos o dia inteiro, aí eu fico, não, vou dormir. Ou seja, não estou trabalhando como eu gostaria. Mas meu marido vai entrar de férias amanhã, vai ficar 10 dias de férias em casa, isolado, e aí eu vou poder trabalhar. Mas ninguém tá conseguindo mesmo, viu? E você, Maia, tá conseguindo trabalhar aí? Risada maléfica. Gente, olha só, até que eu tô conseguindo às vezes fazer alguma coisinha até com as crianças perto, mas tipo meia hora. Aí eu pego o computador e falo, eu vou trabalhar. Aí eu fico assim, mega concentrada, tentando blindar também dos lados, porque eles querem ficar botando o dedo no teclado. E aí dá para fazer uma coisinha pequena, mas assim, aquela coisa de pegar, fazer um post elaborado, um conteúdo mais elaborado, tá faltando concentração. Aí, igual você, Fernanda, chega no final do dia, eu não tô conseguindo me concentrar, mas já tô cansadérrima. Com uma acho que tá tranquilo aí. De fundo, com um som de fundo, assim, bem legal. Som ambiente. Exatamente. E vocês, quem falta falar? Priscila, como é que tem sido o seu trabalho aí? Não tô trabalhando. Só à noite, quando dá, gente. Mas assim, foi uma coisa que eu tô me permitindo, sabe? Fazer o que dá, não dá para abraçar tudo, porque se eu for ficar estressada com isso também. Então, assim, eu tô fazendo, mas num ritmo muito melhor e só à noite. A Ivy dorme tarde, então ela dorme por volta de 9 horas, então das 9 às 10h30 no máximo, e também nem é todo dia. Mas é parte do processo. Ô, Larissa, só para esclarecer, para quem está nos assistindo, todas nós trabalhamos com empreendedorismo digital. Só para deixar claro que o nosso trabalho é com a internet. Então eu ia falar isso, né? É mais flexível, mas eu acho que a Larissa talvez seja um pouco menos, né, flexível, assim, do que o nosso. Isso. Então eu ia perguntar para ela como que tá sendo lá, porque o nosso a gente consegue, né, trabalhar à noite. Como que tá sendo aí, Larissa? Eu divido o trabalho no empreendedorismo digital também, mas também nós temos empresas de educação, né, no cursos livres, como barbearia, maquiagem, né, curso técnico também, enfermagem, radiologia, e tem a escola. Então, e tem a faculdade. Então está sendo assim um super desafio, porque sempre era meu esposo que ficava mais focado nisso e eu conseguia ajudá-lo, digamos assim. Só que como a demanda aumentou muito, ele não está conseguindo sozinho. Então eu também estou precisando me desmembrar, né? Desmembrar literalmente. Então o meu dia é bem corrido, porque eu me divido com as crianças atenção, com fazer essas atividades pedagógicas, jogos, brincar. E aí geralmente na parte da tarde que conseguimos eu e ele sair de casa para ir trabalhar. Então eu tenho esse apoio para deixar as crianças nesse período da tarde em que eu vou para o trabalho, né? Mas eu demoro muito para ligar. Sabe quando você já está no lugar, mas a sua cabeça ainda está lá? Então eu demoro para ligar. Então eu chego lá, eu tenho que ficar alguns minutos mesmo, assim, tipo, rememorando, conversando com os outros colaboradores, enfim, para entrar a parte, tudo. Aí eu vou ligando e vai vindo os insights, enfim. Mas nesse momento eu tenho conseguido assim, porque a gente tem uma pessoa que se eu não tivesse, realmente eu não sei como faria, assim. Com o empreendedorismo digital, que é a hora que sobra. Aí sim, é exatamente como vocês colocam, quando eles dormem por volta de 9h30, né? Como eu estava brincando ontem, foram bem agitados, dormiram mais tarde. Aí que eu vou ligar, aí é o que a Fernanda falou, às vezes eu já estou tão cansada que eu não consigo construir tudo que eu gostaria, então eu estou também me permitindo também, alguém falou isso, né, de se permitir, porque
eu acho que nós temos muito essa síndrome de ser perfeito, de fazer, eu tenho que dar conta de ser super, né? Nossa. E muitas vezes a gente não vai conseguir, pronto. Então é isso, eu tenho que ficar falando assim direto pra mim. Mantra, tudo bem, né? tá tudo bem. Isso, você tá tudo bem. Você aí e o que às vezes a gente se sabota, a gente olha, entra nas redes sociais e fala, putz, mas essa pessoa, olha só, e ela conseguiu, né? Aí você entra nessas neuras, então assim, aí é isso também. Eu entro, posto o que eu tenho que postar, eu não tô consumindo mais conteúdo, eu posto ali, ou deixo programado e saio, porque senão eu tava vendo que estava me fazendo mal, entendeu? E aí eu vou tentando me permitir mesmo, porque a saúde mental é essencial, né? Então tem que tirar os gatilhos que você já sabe que vão te jogar pro buraco, digamos assim, e focar no hoje, no agora, viver um dia de cada vez. É isso, assim, mas é bem difícil. Então, mas você sabe que é exatamente isso que eu fiz. Eu gosto muito da manhã. E a única maneira que eu achei de conseguir ter um tempinho para mim foi das 5 às 8. Então, eu realmente estou indo dormir com as galinhas, estou indo dormir com as minhas crianças, para eu poder ter essas 2 horinhas para mim de manhã. É a única maneira que eu consegui, para conseguir respirar mesmo e fazer um pouquinho do que eu gosto. Eu tento mais de manhã também, mas não dormindo à noite, gente, não acordo. E ele já acorda às 6 horas, né? Então. Também tá acordado 4h30 da manhã, com o Theo em cima de Maia mim, tá querendo sem brincar. Eu ia falar da Bárbara. O meu tempinho da manhã é esse. O Theo tá acordando 4h30, 5 horas, sendo que ele foi dormir às 7, mas ele acordou às 11, às 1, às 3. E aí ele tá aprendendo a andar, gente. Então ele quer muito agitar o tempo inteiro. Ele tá aprendendo, é o direito dele. E a gente tá numa casa que não é adaptada, não é a nossa casa, então tem quinas e tem coisas em qualquer lugar que ele pode cair e bater a cabeça. Então o dia é 100% em cima dele, das 4h30 da manhã às 7 horas da noite. Aí às 7 horas da noite eu tô querendo bater a cabeça na parede, né? Só não bate na quina. Evita. Evita a quina, por favor. É difícil, né? Gente, é difícil. Eu acho que o intuito da gente estar aqui reunida hoje para falar sobre isso é para que quem estiver nos assistindo se sinta um pouco menos sozinha. Menos ET. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente passa por tudo que a gente passa, né? Cada mãe tem a sua vivência e acha que ela é uma mãe ruim, é uma pessoa que não está conseguindo lidar com aquilo, que é uma pessoa fraca, não sei, né? O que às vezes passa na cabeça. E, na verdade, estamos todos passando por uma situação assim, desafiadora, cada uma passa por esse momento de uma maneira muito pessoal, mas assim, todo mundo está sofrendo, gente. Não tem uma pessoa que está assim, tá super tranquilo, tô adorando essa fase, não tem, todo mundo está sofrendo. Então, você que está nos assistindo, a ideia é presentear todo mundo com isso, com esse espaço de troca e para que vocês saibam que estamos todas no mesmo barco, realmente estamos todas no mesmo barco, passando por esses perrengues e todo sentimento é válido. Se alguém sente raiva dessa situação, é super válido. Você, né, Bárbara, que é especialista, nossa especialista em inteligência emocional, qualquer sentimento é válido nesse momento, né? É hora de aceitar, né? E eu acho, vou aproveitar que está acabando nosso tempo, mas eu acho que a lição maior que fica é essa mesmo da gente não se comparar com ninguém e, como a Larissa disse, muito menos com a internet, com o que a gente vê na internet, né? Porque eu olho o Instagram da Maia e eu fico pensando, mas como é que essa mulher consegue trabalhar tanto, cantar, abrir canal novo, dar entrevista não sei onde, escrever pra Anitta, como é que a Maia faz tudo isso? A Maia é o nosso problema, essa é a realidade, a Maia a nossa régua tá muito alta. BBB mas se a gente vai ver, a realidade da Maia, é tão louca Maia quanto a nossa. Tá com o cabelo branco, descabelando, a realidade é essa. Tira a Maia da casa. Então a gente não pode se comparar com os minutinhos que a gente vê ali no story, né? Porque a gente mostra o nosso melhor no story, a gente também não tem o hábito de mostrar só a nossa bagunça, porque ninguém tá na internet só para ver a bagunça dos outros, a gente quer, né, ver coisa boa. Então, assim, não se comparem, gente, não se comparem com a Maia, porque a Maia também tá na bagunça. Eu não posso nem levantar esse computador aqui pro ladinho, porque vocês vão ver tudo quanto é coisa espalhada na casa. Tem uma criança jogada ali, outra... Então, gente, muito obrigada de vocês terem vindo para esse papo sem filtro. Hoje a gente conseguiu falar de algumas coisas, a gente vai marcar uma próxima para
falar sobre casal, falar sobre telas, que a gente teve esses pedidos lá no Instagram. E a ideia é justamente essa que a Maia falou, né? Da gente falar o que a gente está passando sem ficar com filtro, sem ficar com receio de mostrar que está todo mundo junto nessa. E eu vi uma pessoa falando que, na verdade, a gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade, cada uma no seu barco, cada uma passando pelos seus desafios, pelos seus problemas, mas está todo mundo na mesma tempestade. Então, vamos se abraçar, vamos tentar se ajudar da maneira que a gente conseguir. E esse abraço virtual aqui, eu acho que é o único jeito que a gente consegue estar ajudando vocês aí do outro lado. Mandem pra gente aqui o que vocês estão passando, compartilhem, não guardem só para vocês não estão sozinhas, vocês não são as únicas que estão chorando o dia inteiro e rindo de nervoso. Então, é isso, muito obrigada a todas vocês, cada uma tem um Palmas horário para aí. todas nós! Conseguimos! Se vocês querem conhecer um pouquinho mais de cada uma, a gente tem uma plataforma online com séries, com confissões maternas, com disciplina positiva, Montessori, inteligência emocional. E o nosso portal é o www.edujuntos.com. Assinem, experimentem. Lá vocês conseguem conversar com cada uma de nós, tirar suas dúvidas. Podem experimentar por 7 dias gratuitos. Qualquer coisa, venham falar com a gente. Lembre-se que vocês não estão sozinhas e podem contar com a gente nessa louca e incrível jornada materna.